Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci sendo aquele garoto que não sabia dividir. E a minha mãe tentava, sabe? Dizia que era importante compartilhar, mas eu simplesmente não conseguia. Se ela cortava um pedaço do meu bolo para dar alguma visita, eu ficava emburrado pelo resto do dia. Se um primo pegava um brinquedo meu, eu fazia questão era de arrancar de volta, mesmo que fosse algo que eu nem estivesse usando. E sabe, lá na escola, os meus colegas logo perceberam que pedir emprestado qualquer coisa minha era como tocar em um vespeiro. Não importava se era uma borracha, um lápis ou um simples papel de rascunho, porque a minha resposta era sempre um não curto e direto. E isso me isolou, viu? Eu acabava ficando sozinho no recreio, vendo de longe os outros trocarem figurinhas, dividirem lanches ou emprestarem material escolar. Eu sentia uma mistura de inveja e orgulho. Inveja por não conseguir fazer parte daquilo, mas orgulho por acreditar que estava protegendo algo que era só meu. Eu era do tipo de criança que guardava tudo para mim, como se cada objeto, cada pedaço de algo fosse parte essencial da minha existência. Bom, o tempo passou e eu nunca mudei. E esse egoísmo silencioso cresceu comigo como uma sombra. E na adolescência ele começou a se manifestar de outras formas. Os meus amigos sabiam que não podiam contar comigo nem para jogar videogame na minha casa. Sem contar que quando íamos no cinema, eu recusava pagar qualquer coisa a alguém, cada um que se virasse. Olha, os meus CDs eu nunca emprestei. Eu justificava para mim mesmo que era porque eu queria manter tudo intacto, mas na verdade era medo de ver as minhas coisas nas mãos dos outros. E esse comportamento afetava demais, sabe? Afetava até as pequenas coisas. Se alguém sentava na cadeira que eu considerava minha na sala de aula, eu me sentia irritado o resto do dia. E nos trabalhos em grupo, eu preferia era fazer tudo sozinho. O egoísmo não era apenas uma característica, era uma lente através da qual eu enxergava o mundo. E no fundo, eu não percebi o quanto aquilo estava me afastando das pessoas. As garotas que saíam comigo, pensa, me chamavam de pão duro, mão de vaca. E eu não me importava e falava na maior naturalidade que eu não era obrigado a pagar nada para ninguém. Elas que pedissem dinheiro aos seus pais ou fossem trabalhar, sei lá. E sabe de uma coisa? Esse meu comportamento nasceu comigo. Os meus pais eram completamente diferentes. Eles davam, se fosse preciso, a roupa do corpo. E eu achava aquilo um absurdo, até mesmo em casa. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha dificuldades para ajudar. Mas o meu pai não aceitou e me deu foi responsabilidades. Eu pagava as contas, chorando. Era um momento de tormento abrir mão de qualquer coisa que eu considerava meu. Eu queria economizar sempre, sabe? Até as minhas roupas eu comprava em brechós. Eu não via problema algum nisso. Para mim, aquilo era uma estratégia inteligente. Mas a minha mãe vivia buzinando na minha cabeça, dizendo que mesquinharia não iria me levar a lugar algum. Ela dizia que eu deveria ser mais generoso.
até mesmo comigo. Porque o que adiantava ter tanto cuidado com o dinheiro se eu não sabia aproveitá-lo? E essas palavras dela ficavam, na minha cabeça, mas eu continuava preso no mesmo ciclo, como se abrir mão fosse sinônimo de fraqueza. E às vezes eu passava em frente a alguma lanchonete, restaurante, sabe, padaria mesmo, e via aquilo gostoso. Dava uma vontade enorme, mas quando eu pensava que o valor iria sair da minha conta, a vontade até passava. Era algo que hoje eu posso dizer que era maligno, porque nem para mim eu gostava de comprar. E quando eu conheci a minha esposa, a Flávia, foi em um encontro casual, algo assim despretensioso. E logo no primeiro dia eu deixei claro para ela como eu funcionava. Cada um pagava o que era seu. E para minha surpresa, ela não se incomodou. A Flávia era tranquila em relação a isso. E entre nós não houve problema. Eu não pagava nada para ela, nem mesmo quando começamos um relacionamento sério. Presentes só em datas especiais. E ainda assim eu rodava o mundo para comprar algo bem baratinho. Eu achava que estava sendo prático, mas na verdade era mais uma manifestação daquele egoísmo que já fazia parte de mim há tanto tempo. A Flávia parecia não se importar, sabe? Ela aceitava tudo de boa e eu achei que tinha encontrado a mulher da minha vida. Que ela seria minha para sempre, me amando exatamente do jeito que eu era. Olha, na minha cabeça, eu acreditava que o amor era o suficiente. E eu a pedi em casamento. E ela aceitou. O nosso casamento foi bem simples e aí começamos os nossos pequenos desentendimentos. E como ela sempre aceitava tudo e nunca reclamava, eu achei que aquele comportamento foi por conta do estresse do casamento e fiz todas as vontades dela. Mas eu fiz, sabe, com lágrimas nos olhos, irado, revoltado e pensando que depois eu iria colocar, tudo na ponta do lápis e ela iria me pagar, tintim por tintim. Poderia ser até em várias vezes, porque a única coisa que eu queria de volta era o meu dinheiro. E o casamento, que deveria ser uma parceria, virou uma batalha, principalmente quando chegamos da lua de mel. E eu apresentei a ela todo o valor que eu havia investido, afirmando que ela deveria era me devolver. E depois de 15 dias de casados, tivemos uma discussão por conta disso. A Flávia não concordou comigo e falou que não iria me pagar nada, nenhum centavo, porque se eu havia investido, ela também. E a gente começou a brigar por tudo, mas a culpa era minha, sabe? Eu fazia questão de provocar. A minha esposa gostava de tomar banho demorado e eu detestava. E por isso, várias vezes, enquanto ela estava no banho, eu desligava o disjuntor e fingia que não tinha feito nada. E ela saía do banho, sabe, perguntando o que havia acontecido. E eu respondia com indiferença, como se também estivesse surpreso. E no fundo, sabe, eu sabia que aquilo era mesquinho, mas não conseguia evitar. Era como se qualquer coisa que eu considerasse um desperdício precisasse ser corrigida. E isso incluía os momentos que eram importantes para ela. Mas um dia, a Flávia me pegou com a mão no disjuntor. E aí, meu bem, eu não tive como negar.
E naquele dia a nossa briga foi tão feia que ela me chamou de nomes horrorosos e pediu a separação. Mas eu não aceitei e prometi mudar. Mas eu não mudei. E o meu egoísmo acabou com tudo e transformou a nossa vida em algo sufocante. Até que um dia ela não aguentou mais e foi embora. E eu fiquei ali sozinho com o aluguel que estava muito alto só para mim. E eu fui pedir abrigo na casa dos meus pais, mas eles não me aceitaram lá. E foi aí que eu tive que alugar uma outra casa, ou melhor dizendo, um quarto que mal dava para circular lá dentro de tão pequeno que era. Mas eu não me importava porque o valor cabia no meu bolso e ainda sobrava. Bom, Flávia e eu nos separamos e ela seguiu a vida dela e eu a minha. Mas eu sempre a acompanhava pelas redes sociais. E a via cada dia mais bonita, sabe? Mais realizada, conquistando as suas coisas, fazendo as viagens e tudo o que eu não fazia com ela. E aquilo me tocou de uma forma, sabe? Como nunca antes. Eu me senti impotente. E eu comecei a pensar como seria se eu não fosse daquele jeito. E me senti até sufocado naquele espaço tão pequeno, onde tudo parecia fora do lugar. Era como se o próprio ambiente estivesse me dizendo que eu não estava cuidando de mim, nem da minha vida. A geladeira vazia, o armário sem opções, o guarda-roupa então lotado de coisas velhas. E naquele momento eu percebi que a vida não ia mudar se eu não tomasse uma atitude. Eu estava tão acostumado com o que era o mínimo, com o que estava ao meu alcance. Olha, que eu nem percebi o quanto havia deixado de viver, de curtir o momento ao lado de quem eu realmente amava só por causa do medo de gastar. E eu olhei para as roupas no guarda-roupa, sabe? E senti uma ponta de vergonha. Não era só a aparência delas que me incomodavam, mas o fato de que elas estavam ultrapassadas e não combinavam nada comigo. O meu jeito de se vestir parecia mais de um velho do que de um rapaz de 23 anos. E sabe de uma coisa? Não foi fácil sair do meu casulo. Deixar de ser quem eu era, mas foi com a ajuda de uma terapeuta que eu melhorei. Olha, foi um processo doloroso ter que admitir que o problema estava em mim. Foi como arrancar uma máscara que eu nem sabia que usava. E aos poucos eu fui aprendendo a ceder, a descobrir que dividir não era perder, mas ganhar. Ganhar conexões, ganhar amor, ganhar paz. E aquela foi uma decisão difícil, mas eu consegui. E a primeira prova foi ir até uma loja e comprar roupas novas. E sinceramente, eu não sabia nem o que escolher. Eu estava desatualizado da moda. Sabe, aquela mudança nas roupas foi só o começo. Algo dentro de mim dizia que era hora de fazer mudanças mais profundas. Eu estava começando a sentir que merecia mais do que aquilo que estava vivendo e que a vida podia ser diferente, mais rica, mais cheia de possibilidades. E então eu decidi que era hora de mudar de casa também. Aquele cômodo onde eu estava morando já não fazia mais sentido. Era um lugar que carregava as memórias da minha zona de conforto, da minha apatia, da minha mesquinhez. E eu precisava de um ambiente onde me impulsionasse a crescer, que me desse espaço para respirar e me sentir renovado. E foi aí que eu comecei a procurar
um lugar novo, mais espaçoso, e foi um processo meio doloroso porque eu sabia que estava deixando para trás não só o lugar físico, mas também uma parte de mim que só servia para me afastar de quem realmente amava. E com a casa nova, foi como se estivesse dado mais um passo, e eu senti que a minha vida tinha dado um novo sentido. Eu não estava mais esperando que as coisas acontecessem por acaso, sabe? E eu comecei a me amar, a cuidar de mim com mais atenção, a investir em coisas que me davam prazer e satisfação. E como parte dessa renovação, eu decidi que era hora de mostrar aos meus pais o quanto eu os valorizava. Olha, eles sempre foram a base muito importante na minha vida e eu nunca havia demonstrado o quanto era grato por todo o apoio que eles me deram ao longo dos anos. E com isso, eu comprei presentes para minha mãe e para o meu pai, com a intenção de mostrar que eu reconhecia o esforço deles, que eu não me esqueci de quanto eles estavam ao meu lado, sabe? Era uma maneira de retribuir, de mostrar que, mesmo nas minhas falhas, eu ainda me importava e queria fazer a diferença na vida deles. Mas mesmo com todas essas mudanças, uma parte de mim ainda estava em busca de algo maior. Reconquistar a Flávia. Eu sabia que não seria fácil, que seria bem difícil, mas eu não podia simplesmente deixar a história entre nós terminar assim, sem tentar de novo. Eu não queria viver com o arrependimento de não ter tentado, sabe? De não ter dado o meu melhor, de não ter mostrado o quanto eu havia mudado, crescido e amadurecido. E foi aí que eu decidi que, se eu queria reconquistar a Flávia, para isso eu precisava ser a melhor versão de mim. Não bastava mudar por fora, não bastava ter um carro novo, roupas boas. Eu precisava me mostrar para ela de uma forma genuína, sem máscaras, sem promessas vazias. Sabia que a confiança não voltaria da noite para o dia, mas eu estava disposto a ser paciente, a esperar o tempo dela. E foram semanas, talvez meses, de gestos pequenos e constantes. E eu a procurei em momentos em que ela parecia mais disposta a ouvir, mas sempre com respeito e sem pressionar. Eu sabia que para ela as minhas palavras tinham perdido o valor no passado, porque eu era um cara miserável que se escondia na rotina e na mesquinhez, com medo de torrar tudo o que eu tinha. E então eu precisava mostrar através das minhas atitudes que eu havia mudado. E foi então que eu percebi que não havia atalhos. A mudança que eu estava buscando precisava ser visível, não apenas para ela, mas também para mim. E o tempo foi o meu aliado, mas também me exigiu muito mais do que eu imaginava. Eu precisava aprender a respeitar o processo. E foi exatamente aí que eu percebi o quanto a minha caminhada estava sendo não só para reconquistar a Flávia, mas para me reconquistar também. E com o tempo, ela começou a ver os sinais, começou a perceber que eu não era mais o mesmo, e foi aí que a gente reatou. Olha, nos casamos novamente e começamos tudo do zero. E eu comecei a entender finalmente que dessa vida não se leva nada. O que a gente acumula, o que a gente conquista no final das contas, não tem valor se não for para algo maior do que apenas o nosso próprio benefício. Eu havia vivido a minha vida pensando que as coisas eram minhas, o
o meu dinheiro, as minhas conquistas, a minha casa, minhas roupas. E tudo isso parecia importante enquanto eu me focava apenas em mim mesmo, na minha imagem e o que eu queria para o meu ego. Mas à medida que eu passava por essa transformação, as coisas começaram a fazer mais sentido. Olha, eu percebi que o que eu tinha e o que todos nós temos só faz sentido se for para servir alguém, para ajudar alguém. Olha, não importa o quão grande seja a casa, o carro ou as roupas que a gente tenha, se isso não for usado para algo que vá além do nosso próprio prazer. E sabe de uma coisa? Tudo que eu acumulei, todo esse esforço de uma vida melhor para mim, só teria valor se eu começasse a olhar para o próximo. Se eu não usasse o que eu tinha para fazer a diferença na vida de alguém, então tudo aquilo não tinha um real propósito. Era só um acúmulo de coisas sem significado. E quando eu comecei a adotar essa filosofia de que tudo o que eu tinha só teria sentido se fosse para algo maior, o meu mundo se abriu de uma maneira nova. E eu passei a ver as pessoas ao meu redor de forma diferente. A relação com a Flávia, com os meus pais, com os meus amigos, tudo começou a ter mais significado. Olha, eu não queria mais conquistar as coisas só para mim. E no fim das contas, a mudança mais profunda foi essa. Entender que a vida não é sobre acumular coisas, mas sobre fazer o bem, ajudar quem precisa e saber que o que você tem, se não serve para servir, então não serve para nada. Isso foi o que deu sentido a tudo o que estava acontecendo comigo. E a partir desse entendimento, eu comecei a viver com mais propósito, mais alinhado com o que realmente importava. Bom, o meu casamento hoje é muito abençoado. Os meus filhos são provas de que eu aprendi e ensinei a eles como se devem realmente viver.